só nessas últimas semanas, as pessoas falam assim, Paulo, você não acredita em pesquisa? Eu falo assim, olha, pesquisa tem que ser coisa que eu tenho que ter fé, então, porque fica uma coisa muito complicada. Então, vou dar um exemplo aqui com uma colinha, só na última semana, tá? Na última semana você teve um Datafolha que mostrava a diferença entre Lula e Bolsonaro de 19 pontos de vantagem para o Lula. 2 dias depois, sai uma pesquisa, e eu estou olhando aqui a minha colinha, uma pesquisa da Futura, dando a diferença de 1 ponto. Aí, ainda ao longo desta semana, saiu uma outra pesquisa do Poder Data que dava a diferença em 8 pontos. E uma outra pesquisa do Paraná Pesquisas que dava a diferença em 6 pontos. Então você tem pesquisa com 19, 8, 6 e 1. Paulo, você acredita em pesquisa? Eu falo assim, qual pesquisa que você quer que eu acredite? Porque, olha só, alguém tem que estar errado. Se a pesquisa... Eu não digo nem a pesquisa prevê o resultado da eleição. Se você falar assim, a pesquisa é um fenômeno, uma ferramenta estatística que retrata o momento com uma margem de erro. Eu falo assim, entendido. Realmente, isso existe mesmo. A ciência estatística funciona. Você tem como fazer um levantamento com menos pessoas entrevistadas e tirar um retrato da população com uma margem de erro. Amostragem. Estudei bastante estatística na faculdade. Agora, eu digo o seguinte, de 1 para 19 não é margem de erro. Alguém tem que estar mentindo. Alguém tem que estar errado. As duas coisas não podem ser verdade ao mesmo tempo, ou com uma diferença de espaço de 2 dias. Não mudou todo mundo de opinião. E é por isso que aí você começa a olhar e falar o seguinte, bom, se alguém tem que estar errado. Bom, o que está errado? Deixa eu pensar aqui, o Datafolha. O Datafolha. Quem é dono do Datafolha? É o grupo UOL Folha. Entendi. Como é que é a cobertura jornalística do grupo UOL Folha? É uma cobertura isenta? É uma cobertura correta? Ou tem lado? Se tem lado, é um lado pró-Bolsonaro ou é um lado contra o Bolsonaro? Poxa, se o Instituto de Pesquisa deste grupo e que tem toda a sua linha editorial contra o Bolsonaro, será que, poxa, não gera pelo menos uma desconfiança de que se eles fossem fazer uma pesquisa, essa pesquisa vai ter um viés também contra o Bolsonaro? Então, esse tipo de coisa que tem que ser feita. E a mesma coisa em relação aos bancos. Nesta última semana, estava o Lula se reunindo com os caras todos do mercado financeiro, os donos do Bradesco, dono do Itaú, donos dos caras grandes. Um mês atrás, estava o dono da XP, que encomenda pesquisas rotineiramente, recebendo elogios e elogiando o Lula, e jantando com o Lula, e estando com o Lula, almoçando com o Lula. Então, essas coisas... Paulo, você acredita em pesquisa? Eu falo, não, eu desconfio muito de determinados institutos, principalmente com base no fato de que eles erram muito, como o Alan disse bem, sempre para o mesmo lado. Se for comparar, fala, não, os dados estão certos, mas a metodologia foi certamente enviesada, né? Tem várias formas de você... A gente tem o Alan aqui, que o colega pode explicar também. Né? Tem várias formas. A separação da amostragem, como é feita, onde você pode, por exemplo, criar desproporções entre o número de pessoas em universidade, por escolaridade, por renda, pequenas desproporções, ou sexo, pequenas desproporções criam grandes diferenças. Existe uma questão importante do ponto de vista metodológico, que é o quanto que você valoriza grandes cidades. A esquerda costuma ter votação maior nas grandes cidades, e você tem muita dificuldade em pesquisas eleitorais de pegar os pequenos municípios, onde, por exemplo, o presidente Bolsonaro tem um desempenho muito superior ao do Lula, e isso não se traduz nas pesquisas. Existe um outro componente que é muito difícil e mostra também, explica também, não a discrepância entre as pesquisas, mas a discrepância entre as pesquisas e as urnas, que é o componente do não voto, os eleitores que acabam não indo votar, que normalmente são desproporcionalmente maiores na esquerda, e isso também... Então, o Alan está aqui, colega, pode acompanhar, referendar o que eu estou falando, mas existem várias formas de você desviar o resultado de uma pesquisa, intencional ou não intencionalmente. Eles tentam constantemente
moldar a sua mente, sugerindo aquilo que eles mesmos julgam serem as melhores ideias para você, influenciando a sua forma de vestir, as suas opiniões, tentando te controlar a todo custo, na esfera da cultura, da política e da economia, onde quer que eu e você estejamos vendo, lendo ou ouvindo. E hoje, o que se vê na velha imprensa são ativistas disfarçados de jornalistas. A realização deste exame. Mas existe uma maneira de combater e evitar isso, deixando de ser massa de manobra e nunca mais ser manipulado. O jornalismo profissional como conhecemos morreu. O motivo? A maior referência de jornalismo no mundo ocidental caiu. E o que está acontecendo na mídia brasileira nada mais é do que um reflexo da mídia da América. Jornalismo profissional morreu. Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda.